grupo tem algo em mente e de repente decide falar. Nunca, nunca se case, meu caro amigo. Esse é o meu conselho. Nunca se case até que você possa dizer a si mesmo que fez tudo o que é capaz, e até que você tenha deixado de amar a mulher de sua escolha e a tenha visto claramente como ela é, ou então você cometerá um erro cruel e irrevogável. Case-se quando estiver velho e não serve para nada, ou tudo o que é bom e nobre em você será perdido. Tudo será desperdiçado em ninharias. Sim, sim, sim. Não olhe para mim com tanta surpresa. Se você se casar esperando alguma coisa de si mesmo no futuro, sentirá a cada passo que para você tudo acabou, tudo está fechado, exceto a sala de estar, onde você estará lado a lado com um lacaio da corte 1. Mas de que adianta? E ele acenou com o braço. Pierre tirou os óculos, o que fez seu rosto parecer diferente e a expressão bem-humorada ainda mais aparente, e olhou para o amigo com espanto. Minha esposa, continuou o príncipe Andrew, é uma mulher excelente, uma daquelas raras mulheres com quem a honra de um homem está segura, mas, ó Deus, o que eu não daria agora para ser solteiro. Você é o primeiro e único a quem menciono isso porque gosto de você. Como ele disse isso, o príncipe Andrew estava menos do que nunca como aquele Bolkonsky que se deitara nas poltronas de Anna Pavlovna e, com os olhos semicerrados, pronunciara frases em francês entre os dentes. Cada músculo de seu rosto magro estava agora tremendo de excitação nervosa, seus olhos, nos quais o fogo da vida parecia extinto, agora brilhavam com uma luz brilhante. Era evidente que quanto mais sem vida ele parecia em momentos normais, mais apaixonado ele se tornava nesses momentos de irritação quase mórbida. Você não entende por que digo isso, continuou ele, mas é toda a história da vida. Você fala de Bonaparte e de sua carreira, disse-lhe embora Pierre não tivesse mencionado Bonaparte, mas Bonaparte, quando trabalhava, ia passo a passo em direção ao seu objetivo. Ele estava livre, não tinha nada além de seu objetivo a considerar, e o alcançou. Mas amarre-se a uma mulher e, como um condenado acorrentado, você perde toda a liberdade. E tudo o que você tem de esperança e força apenas o sobrecarrega e o atormenta com arrependimento. Salas de estar, fofocas, bailes, vaidade e trivialidade, esses são os encantados. Agora estou indo para a guerra, a maior guerra que já existiu, e não sei nada e não sirvo para nada. Sou muito amável e tenho uma sagacidade cáustica, continuou o príncipe Andrei, e na casa de Anna Pavlovna eles me ouvem. E aquele conjunto estúpido sem o qual minha esposa não pode existir, e aquelas mulheres. Se você soubesse o que são essas mulheres da sociedade e as mulheres em geral. Meu pai está certo. Egoístas, vaidosas, estúpidas, triviais em tudo, é isso que as mulheres são quando você as vê em suas verdadeiras cores. Quando você os encontra na sociedade, parece que havia algo neles, mas não há nada, nada, nada. Não, não se case, meu caro amigo, não se case, concluiu o príncipe Andreu. Parece-me engraçado, disse Pierre, que você se considere incapaz e sua vida é uma vida estragada. Você tem tudo diante de você, tudo. E você? Ele não terminou sua frase, mas seu tom mostrou o quanto ele pensava em seu amigo e o quanto esperava dele no futuro. Como ele pode falar assim? Pensou Pierre. Ele considerava seu amigo um modelo de perfeição porque o príncipe André possuía no mais alto grau exatamente as mesmas qualidades que Pierre não tinha e que poderiam ser melhor descritas como força de vontade. Pierre sempre ficou surpreso com a maneira calma do príncipe André de tratar a todos. Sua memória extraordinária, sua extensa leitura, ele havia lido tudo, sabia tudo e tinha uma opinião sobre tudo, mas acima de tudo com sua capacidade de trabalhar e estudar. E se Pierre ficava frequentemente impressionado com a falta de capacidade de meditação filosófica de Andrew, na qual ele próprio era particularmente viciado, ele considerava até isso não como um defeito, mas como um sinal de força. Mesmo nas melhores, mais amigáveis e mais simples relações da vida, elogios são essenciais, assim como a graxa é necessária para que as rodas funcionem sem problemas. Minha parte está desempenhada, disse o príncipe Andreu. De que adianta falar sobre mim? Vamos falar sobre você, acrescentou ele após um silêncio, sorrindo com seus pensamentos tranquilizadores. Esse sorriso foi imediatamente refletido no rosto de Pierre. Mas o que há a dizer sobre mim? Disse Pierre, seu rosto relaxando em um sorriso descuidado e alegre. O que eu sou? Um filho ilegítimo. De repente, ele curou de vermelho, e ficou claro que ele havia feito um grande esforço para dizer isso. Sem nome e sem meios. E realmente, mas ele não disse o que realmente era. Por enquanto estou livre e estou bem. Só que não tenho a menor ideia do que devo fazer, eu queria consultá-lo seriamente. O príncipe André olhou gentilmente para ele, mas seu olhar amigável e afetuoso como era expressar um senso de sua própria superioridade. Eu gosto de você, especialmente porque você é o único homem vivo entre todo o nosso grupo. Sim, você está bem. Escolha o que quiser, é tudo a mesma coisa.
Você ficará bem em qualquer lugar. Mas olhe aqui, desista de visitar esses coragens e levar esse tipo de vida. Combina muito com você toda essa libertinagem, dissipação e tudo mais. O que você quer, meu caro amigo? Respondeu Pierre, encolhendo os ombros. Mulheres, meu caro amigo, mulheres. Eu não entendo, respondeu o príncipe Andreu. Mulheres que são como o Fault, isso é uma questão diferente, mas o conjunto de mulheres dos coragens, mulheres e vinho eu não entendo. Pierre estava hospedado na casa do príncipe Vasily Couragem e compartilhando a vida dissipada de seu filho Anatoly, o filho que eles planejavam reformar casando com a irmã do príncipe André. Você sabe, disse Pierre, como se de repente fosse atingido por um pensamento feliz. Sério, há muito tempo venho pensando nisso. Levando uma vida assim, não consigo decidir ou pensar direito sobre nada. A cabeça dói e gasta-se todo o dinheiro. Ele me pediu esta noite, mas eu não vou. Você me dá sua palavra de honra para não ir? Pela minha honra. Já passava de uma hora quando Pierre deixou seu amigo. Era uma noite de verão sem nuvens, do norte. Pierre pegou um táxi aberto com a intenção de dirigir direto para casa. Mas quanto mais se aproximava da casa, mais sentia a impossibilidade de dormir naquela noite. Estava claro o suficiente para ver um longo caminho na rua deserta e parecia mais manhã ou noite do que noite. No caminho, Pierre lembrou-se de que Anatoly Coragem esperava o conjunto habitual de cartas naquela noite, após o que geralmente havia uma bebedeira, terminando com visitas de um tipo de que Pierre gostava muito. Eu gostaria de ir para a casa de Coragem, pensou ele. Mas ele imediatamente se lembrou de sua promessa ao príncipe Andrew de não ir lá. Então, como acontece com pessoas de caráter fraco, ele desejou tão apaixonadamente mais uma vez desfrutar daquela dissipação a que estava tão acostumado que decidiu ir. Ocorreu imediatamente o pensamento de que sua promessa ao príncipe André não tinha importância, porque antes de fazê-la ele já havia prometido ao príncipe Anatoly que viria à sua reunião. Além disso, pensou ele, todas essas palavras de honra são coisas convencionais sem significado definido, especialmente se considerarmos que amanhã alguém pode estar morto, ou algo tão extraordinário pode acontecer a alguém que honra e desonra serão a mesma coisa. Pierre frequentemente se entregava a reflexões desse tipo, anulando todas as suas decisões e intenções. Ele foi para a casa de Coragem. Chegando à grande casa perto do quartel dos Horse Guards, onde Anatoly morava, Pierre entrou na varanda iluminada, subiu as escadas e entrou pela porta aberta. Não havia ninguém na antessala, garrafas vazias, capas e galochas estavam espalhadas, havia um cheiro de álcool e sons de vozes e gritos ao longe. As cartas e o jantar haviam terminado, mas os visitantes ainda não haviam se dispersado. Pierre tirou a capa e entrou na primeira sala, na qual estavam os restos do jantar. Um lacaio, pensando que ninguém o viu, estava bebendo às escondidas o que restava nos copos. Da terceira sala vinham sons de risos, gritos de vozes familiares, rosnados de um urso e comoção geral. Cerca de 8 ou 9 jovens se aglomeravam ansiosamente em volta de uma janela aberta. 3 outros estavam brincando com um jovem urso, um puxando-o pela corrente e tentando colocá-lo nos outros. Aposto 100 Stevens, gritou um. Lembre-se, não espere, gritou outro. Aposto indóluco, gritou um terceiro. Coragem, você abre nossas mãos. Pronto, deixe Bruine em paz, aqui está uma aposta. Com um gole, ou ele perde, gritou um quarto. Jacob, traga uma garrafa, gritou o anfitrião, um sujeito alto e bonito que estava no meio do grupo, sem casaco e com sua camisa de linho fino desabotoada na frente. Esperem um pouco, companheiros. Aqui está Pétia. Bom homem, gritou ele, dirigindo-se a Pierre. Outra voz, de um homem de estatura mediana com olhos azuis claros, particularmente marcante entre todas essas vozes bêbadas por seu toque sóbrio, gritou da janela: Vem aqui, parte das apostas. Este era Dóloco, um oficial do regimento Semenov, um notório jogador e duelista que morava com Anatoly. Pierre sorriu, olhando em volta alegremente. Eu não entendo. Do que se trata? Espere um pouco, ele ainda não está bêbado. Uma garrafa aqui, disse Anatoly, e pegando um copo da mesa, foi até Pierre. Primeiro de tudo você deve beber. Pierre bebeu um copo após o outro, olhando por baixo das sobrancelhas para os convidados embriagados que novamente se aglomeravam ao redor da janela e ouvindo suas conversas. Anatoly continuou enchendo o copo de Pierre enquanto explicava que Dólokhov estava apostando com Stevens, um oficial da marinha inglesa, que beberia uma garrafa de rum sentado na borda externa da janela do terceiro andar com as pernas para fora. Vá em frente, você deve beber tudo, disse Anatoly, dando a Pierre o último copo, ou eu não vou deixar você ir. Não, não vou, disse Pierre, empurrando Anatoly para o lado, e ele foi até a janela.
Dóloco segurava a mão do inglês e repetia clara e distintamente os termos da aposta, dirigindo-se particularmente a Anatoly e Pierre. Dóloco era de estatura mediana, com cabelos encaracolados e olhos azuis claros. Ele tinha cerca de 25 anos. Como todos os oficiais de infantaria, ele não usava bigode, de modo que sua boca, a característica mais marcante de seu rosto, era claramente vista. As linhas daquela boca eram notavelmente finamente curvas. O meio do lábio superior formava uma cunha afiada e fechava-se firmemente no inferior firme, e algo como dois sorrisos distintos brincavam continuamente nos dois cantos da boca. Isso, junto com a inteligência resoluta e insolente de seus olhos, produziu um efeito que tornou impossível não notar seu rosto. Dólokhov era um homem de poucos meios e sem conexões. No entanto, embora Anatoly gastasse dezenas de milhares de rublos, Dólokhov morava com ele e se colocava em tal posição que todos os que os conheciam, incluindo o próprio Anatoly, o respeitavam mais do que Anatoly. Dólokhov podia jogar todos os jogos e quase sempre ganhava. Por mais que bebesse, nunca perdia a lucidez. Tanto Coragem quanto Dólokhov eram naquela época notórios entre os libertinos e bodes expiatórios de Petersburgo. A garrafa de rum foi trazida. A moldura da janela que impedia qualquer pessoa de se sentar no peitoril externo estava sendo forçada a sair por dois lacaios, que estavam evidentemente agitados e intimidados pelas instruções e gritos dos cavalheiros ao redor. Anatoly, com seu ar arrogante, caminhou até a janela. Ele queria quebrar alguma coisa. Afastando os lacaios, ele puxou a estrutura, mas não conseguiu movê-la. Ele quebrou uma vidraça. Você tem uma chance, Hércules, disse ele, virando-se para Pierre. Pierre agarrou a viga transversal, puxou e arrancou a moldura de carvalho com um estrondo. Tire isso imediatamente, ou eles vão pensar que estou segurando, disse Dóloco. O inglês está se gabando. Está tudo bem? Disse Anatoly. De primeira classe, disse Pierre, olhando para Dóloco, que com uma garrafa de rum na mão se aproximava da janela, de onde a luz do céu, o amanhecer se fundindo com o crepúsculo do pôr do sol, era visível. Dóloco, com a garrafa de rum ainda na mão, pulou no parapeito da janela. Ouça, gritou ele, parado ali e dirigindo-se aos que estavam na sala. Todos ficaram em silêncio. Aposto 50 imperiais ele falava francês para que o inglês pudesse entendê-lo, mas não falava muito bem aposto 50 imperiais. Ou você deseja fazer 100? Acrescentou ele, dirigindo-se ao inglês. Não, 50, respondeu o último. Tudo bem, 50 imperiais. Que vou beber uma garrafa inteira de rum sem tirá-la da boca. Sentado do lado de fora da janela neste local, ele se abaixou e apontou para a saliência inclinada do lado de fora da janela e sem me segurar em nada. Isso está certo. Muito bem, disse o inglês. Anatoly voltou-se para o inglês e, tomando-o por um dos botões do casaco e olhando para ele o inglês era baixo, começou a repetir os termos da aposta para ele em inglês. Espere, gritou Dóloco, martelando com a garrafa no parapeito da janela para chamar a atenção. Espere um pouco, coragem. Escutar. Se alguém fizer o mesmo, pagarei a ele 100 imperiais. Você entende? O inglês acenou com a cabeça, mas não deu nenhuma indicação se pretendia aceitar esse desafio ou não. Anatoly não o soltou e, embora continuasse balançando a cabeça para mostrar que entendia, Anatoly continuou traduzindo as palavras de Dólokhov para o inglês. Um jovem magro, um hussardo dos guardas da vida, que estava perdendo naquela noite, subiu no parapeito da janela, empinou-se e olhou para baixo. Thor, Thor, ele murmurou, olhando para baixo da janela para as pedras da calçada. Calhe a boca, gritou Dólokhov, empurrando-o para longe da janela. O rapaz pulou desajeitadamente de volta para a sala, tropeçando nas esporas. Colocando a garrafa no parapeito da janela, onde pudesse alcançá-la facilmente, Dólokhov subiu cuidadosa e lentamente pela janela e abaixou as pernas. Pressionando os dois lados da janela, ele se ajustou em seu assento, abaixou as mãos, moveu-se um pouco para a direita e depois para a esquerda e pegou a garrafa. Anatoly trouxe 2 velas e colocou-as no parapeito da janela, embora já estivesse bastante leve. As costas de Dólokhov em sua camisa branca e sua cabeça encaracolada estavam iluminadas de ambos os lados. Todos se aglomeraram na janela, o inglês na frente. Pierre ficou sorrindo, mas em silêncio. Um homem, mais velho que os outros presentes, de repente avançou com um olhar assustado e zangado e quis agarrar a camisa de Dólokhov. Eu digo, isso é loucura. Ele será morto, disse este homem mais sensato. Anatoly o interrompeu. Não toque nele. Você vai assustá-lo e então ele será morto. O que então? Dólokhov virou-se e, novamente segurando com as 2 mãos, acomodou-se em seu assento.
Se alguém vier se intrometer novamente, disse ele, emitindo as palavras separadamente através de seus lábios finos e comprimidos, eu o jogarei lá embaixo. Agora, então. Dizendo isso, ele novamente se virou, abaixou as mãos, pegou a garrafa e levou-a aos lábios, jogou a cabeça para trás e ergueu a mão livre para se equilibrar. Um dos lacaios que se abaixou para pegar alguns cacos de vidro permaneceu nessa posição sem tirar os olhos da janela e das costas de Dóloco. Anatoly ficou ereto com olhos fixos. O inglês olhou de lado, franzindo os lábios. O homem que desejava parar o caso correu para um canto da sala e se jogou em um sofá com o rosto na parede. Pierre escondeu o rosto, do qual um leve sorriso se esqueceu de desaparecer, embora suas feições agora expressassem horror e medo. Todos estavam parados. Pierre tirou as mãos dos olhos. Dólokhov ainda estava sentado na mesma posição, apenas sua cabeça foi jogada mais para trás até que seu cabelo encaracolado tocou o colarinho da camisa, e a mão que segurava a garrafa foi levantada cada vez mais alto e tremeu com esforço. A garrafa estava se esvaziando perceptivelmente e subindo ainda mais alto e sua cabeça inclinada ainda mais para trás. Por que é tão longo? Pensou Pierre. Pareceu-lhe que mais de meia hora havia se passado. De repente, Dólokhov fez um movimento para trás com a coluna e seu braço tremeu nervosamente. Isso foi suficiente para fazer com que todo o seu corpo escorregasse enquanto ele se sentava na saliência inclinada. Quando ele começou a escorregar, sua cabeça e braço oscilaram ainda mais com a tensão. Uma mão se moveu como se fosse agarrar o peitoril da janela, mas se absteve de tocá-lo. Pierre novamente cobriu os olhos e pensou que nunca mais os abriria. De repente, ele percebeu uma agitação ao redor. Ele olhou para cima. Dólokhov estava de pé no parapeito da janela, com um rosto pálido, mas radiante. Está vazio. Ele jogou a garrafa para o inglês, que a pegou com cuidado. Dólokhov pulou. Ele cheirava fortemente a rum. Muito bem. Bom sujeito. Há uma aposta para você. O diabo te leve. Veio de lados diferentes. O inglês pegou sua bolsa e começou a contar o dinheiro. Dólokhov ficou franzindo a testa e não falou. Pierre pulou no parapeito da janela. Senhores, quem deseja apostar comigo? Eu farei a mesma coisa. Ele gritou de repente. Mesmo sem aposta, pronto. Diga isso para me trazerem uma garrafa. Eu vou fazer isso. Trarão uma garrafa. Deixe-o fazer isso, disse Dólokhov sorrindo. O que vem a seguir? Você enlouqueceu? Ninguém deixaria você. Ora, você fica tonto mesmo em uma escada, exclamaram várias vozes. Eu vou beber. Vamos tomar uma garrafa de rum. Gritou Pierre, batendo na mesa com um gesto determinado e bêbado e preparando-se para sair pela janela. Eles o agarraram pelos braços, mas ele era tão forte que todos que o tocavam eram lançados voando. Não, você nunca vai administrá-lo dessa maneira, disse Anatoly. Espere um pouco e eu vou contorná-lo. Escutar. Vou fazer sua aposta amanhã, mas agora todos nós vamos. Vamos lá, então, gritou Pierre. Vamos lá. E vamos levar Bruin conosco. E ele pegou o urso, pegou-o nos braços, levantou-o do chão e começou a dançar ao redor da sala com ele. O príncipe Vasily cumpriu a promessa que fizera a princesa Drubetskaya, que lhe falara em nome de seu único filho, Boris, na noite da festa de Anna Pavlovna. O assunto foi mencionado ao imperador, uma exceção feita, e Boris foi transferido para o regimento de guarda Semenov com o posto de corneta. Ele não recebeu, no entanto, nenhuma nomeação para a equipe de Kutuzov, apesar de todos os esforços e súplicas de Anna Mikhailovna. Logo após a recepção de Anna Pavlovna, Anna Mikhailovna voltou a Moscou e foi direto para seus parentes ricos, os Rostovs, com quem ela ficou quando estava na cidade e onde seu querido Bori, que acabara de entrar em um regimento de linha e estava sendo imediatamente transferido para a guarda como corneta, havia sido educado desde a infância e vivido por anos a fio. Os guardas já haviam deixado Petersburgo no dia 10 de agosto e seu filho, que havia permanecido em Moscou para seu equipamento, deveria se juntar a eles na marcha para Radzivilu. Era o dia de Santa Natália e o dia do nome de dois dos Rostov, a mãe e a filha mais nova, ambos chamados Natalie. Desde a manhã, carruagens com 6 cavalos iam e vinham continuamente, trazendo visitantes à casa grande da Condessa Rostov em Povarskaya, tão conhecida de toda Moscou. A própria Condessa e sua bela filha mais velha estavam na sala de estar com os visitantes que vinham parabenizá-los e que constantemente se sucediam nos revezamentos. A Condessa era uma mulher de cerca de 45 anos, com um rosto magro e oriental, evidentemente desgastada pela gravidez se ela tinha 12. Um langor de movimento e fala, resultante da fraqueza, deu-lhe um ar distinto que inspirava respeito. A princesa Anna Mikhailovna Drubetskaya, que como membro da família também estava sentada na sala de estar, ajudou a receber e entreter os visitantes.
Os jovens estavam em uma das salas internas, não considerando necessário participar da recepção dos visitantes. O conde encontrou os convidados